Para conseguirmos viver na dependência completa do nosso Deus, precisamos nos render totalmente a Ele. Esse é o estudo de número 1246 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, Ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem se entregar totalmente ao nosso Deus e sofrem por não conseguirem ter paz, alegria e descanso nos momentos das adversidades. Vamos ao nosso tema: rendição total ao Senhor. Nosso texto base está no livro de Lucas, capítulo 9, verso 23, que diz: E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, toma sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Negue-se, renuncia-se, recusa-se, e rendição é justamente o ato de se render, de se entregar completamente. A Bíblia ela nos ensina que devemos nos render ao Senhor, ou seja, devemos nos entregar sem reservas e deixar Ele ser o Senhor da nossa vida. Devemos nos submeter exclusivamente e unicamente a Ele. Quando eu estou rendida ao Senhor, eu deposito nele toda a minha confiança, toda a minha esperança, principalmente na sua palavra, como nos ensina o salmista no Salmo 119, verso 147, que diz: antes da aurora me levanto para suplicar o teu auxílio, em tua palavra deposito toda a minha esperança. Devemos colocar toda a nossa esperança no Senhor. Não devemos colocar um pouco da nossa esperança, mas sim toda a nossa esperança no Senhor. Quando eu estou rendido ao Senhor, eu me submeto à sua vontade, assim como fez o nosso maior exemplo. Vamos conferir? Lucas capítulo 22, verso 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Nosso maior exemplo é o nosso Senhor Jesus, e ele estava orando, falando com Deus, e ele pediu ao Deus Pai para que o sofrimento que enfrentaria fosse afastado dele, mas no entanto, que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, fosse feita, e não o que naquele momento de muita angústia o nosso Jesus desejava. O nosso maior exemplo, o nosso Jesus, ele se submeteu, ele se rendeu totalmente ao nosso Deus, e ele nos ensina que assim como ele, devemos colocar a vontade de Deus acima de tudo, acima de todos, acima da nossa própria vontade. Rendição total é entrega total, como o nosso Jesus fez na cruz do Calvário. Lucas capítulo 23, verso 46 diz: então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Jesus entregou totalmente a Deus a vida dele, o seu espírito. Jesus se entregou ao nosso Deus sem reservas. O nosso Senhor nos ensina que devemos viver uma vida de rendição total a Ele, conforme nos mostra o nosso texto base. Lucas capítulo 9, verso 23, e Jesus proclamava às multidões, Jesus ensinava: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Render-se totalmente é negar a si mesmo, se submetendo à vontade do nosso Deus, pois quem não nega a si mesmo, nosso Jesus nos ensina que não é digno dele, não é discípulo dele. A rendição total é uma vida de obediência à palavra do nosso Deus. Isso é possível, pois o amor ao nosso Senhor nos constrange a obediência. João capítulo 14, verso 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, é Jesus falando, e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem se rende ao Senhor tem desejo de agradá-lo, pois o ama acima de tudo, tem comunhão, tem intimidade, tem relacionamento com ele e tem prazer no nosso Deus. Vamos nos lembrar de Estevão. Ele foi um homem consagrado ao nosso Deus, ele era cheio de fé. Atos capítulo 6, verso 8 diz: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Estevão era dedicado ao nosso Deus, ele era usado por ele para a glória do nome do nosso Senhor, e fortalecendo a fé dos cristãos. E certa vez alguns homens se levantaram contra Estevão, pois não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo que conduzia ele. Esses homens agiram com falsidade para que Estevão fosse morto, fosse apedrejado, porque Estevão falava de Jesus. Lá no Supremo Conselho, a Bíblia nos ensina que o rosto de Estevão estava diferente. Vamos ver como? Atos capítulo 6, verso 15 diz: então todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. A face de Estevão brilhava, pois tinha a presença do nosso Deus. Estevão andava com Deus, Estevão obedecia ao Senhor, Estevão refletia a glória do seu mestre, ele refletia a glória de Jesus. Estevão conhecia as Escrituras e mostrou a todos quem era Jesus. Ele confrontou as autoridades religiosas. A atitude daqueles homens foi tapar os seus ouvidos e o apedrejarem, mas Estevão era cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 7, verso 59, verso 60. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Estevão tinha certeza da salvação. Ele foi o primeiro mártir cristão em todo o tempo. Estevão permaneceu firme na fé e se manteve rendido ao Senhor totalmente. Podemos nos lembrar de Paulo, um exemplo de alguém que se rendeu ao Senhor sem reservas. Ele se submeteu ao nosso Deus, desejando que a vontade do Senhor fosse feita acima de tudo e de todos. Certa vez Paulo estava lá em Cesareia, na casa de Filipe, quando Ágapo, um profeta do Senhor, usado pelo Espírito Santo, tomou a cinta de Paulo e disse que Paulo seria preso e entregue nas mãos dos gentios. Atos capítulo 21, verso 11, ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando seus pés e mãos, profetizou: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios.
Os irmãos, os companheiros de viagem de Paulo, tentaram convencê-lo, persuadi-lo para que não fosse a Jerusalém. Eles suplicaram, eles imploraram para Paulo não ir até Jerusalém. Eles acabaram desistindo de tentar convencer a Paulo, reconhecendo que ele estava seguindo a vontade do Senhor. Paulo não teve a sua vida por mais preciosa que o reino de Deus. Ele tinha se rendido totalmente ao Senhor. Atos capítulo 21, verso 13, então Paulo declarou: por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo partes meu coração. Eis que estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Paulo vivia o que ele pregava, ele estava disposto a sofrer e até mesmo morrer pelo Evangelho de Cristo, pelo nome de Jesus. Ele foi para Jerusalém com Lucas e outros irmãos, onde ele foi preso, se cumprindo assim a profecia. Paulo confiava plenamente no Senhor. A vida de Paulo era exclusivamente para Deus. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Após a conversão de Paulo na estrada de Damasco, ele teve uma vida dedicada ao nosso Deus, uma vida de rendição total. Ele queria que a vontade de Deus fosse acima de tudo e de todos. Paulo é um homem que nos deixou um legado de ensinamentos verdadeiros, ensinamentos profundos, e com o seu próprio exemplo, ele leva muitos a se renderem completamente ao Senhor Jesus. Eu ainda gostaria de falar sobre Zaqueu. Ele teve um encontro genuíno com nosso Senhor e ele se rendeu completamente a ele. Lucas capítulo 19, verso 5 e verso 6 diz: quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Zaqueu, ele era um homem rico, ele era chefe dos publicanos, ele cobrava impostos dos judeus para Roma. Ele não era querido e era considerado um traidor pelos seus patrícios. Ele ouviu sobre Jesus, ele quis vê-lo, ele se esforçou e devido à estatura dele que era baixa, ele correu, ele subiu em cima de uma árvore, pois Jesus iria passar por baixo dela. E Jesus passando o viu, olhou, o chamou. Zaqueu desceu apressadamente daquela árvore e recebeu a Jesus com enorme alegria. Nesse encontro teve total rendição, pois teve arrependimento e perdão de pecados. Lucas capítulo 19, verso 8 e verso 9 diz: então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Zaqueu se rendeu totalmente ao Senhor, buscou reparar os danos feitos aos outros. Ele teve uma transformação de vida, ele foi sincero e ele foi salvo pelo Senhor. Vou começar a concluir. Render-se ao Senhor é entregar a nossa vida a Deus e tê-lo como Senhor, é nos submeter ao seu senhorio, assim como fez Paulo, Zaqueu, Estevão, o próprio Senhor Jesus e muitos outros personagens bíblicos. Eles todos nos ensinam que quando nos rendemos, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, não podemos ter reservas nenhuma.
nenhuma, pois estamos vivendo para a glória do nome dele e nós recebemos um convite do Senhor. Vamos ver no Salmo 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se render é se entregar totalmente. Entrega a sua vida, entrega as suas atitudes, entrega as suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, entrega essa ansiedade, entrega as suas preocupações ao Senhor, pois o Senhor, ele cuida dos seus, ele cuida com zelo, com atenção, e é ele que te dá a vitória. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na sua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.